Nutri, eu sou Mariana Viana, sou nutricionista também, criadora e idealizadora da Nutricionista Criativa, e eu tô aqui para discutir um assunto com você muito, mas muito importante. Eu preciso ter um nicho? Por que escolher um nicho? O que isso vai fazer de diferença na minha carreira, eu ter ou não ter um nicho? Vamos lá, vou responder tudo isso para vocês. Mas antes, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você poder receber aqui todos os dias esse conteúdo. Não deixe de deixar o seu comentário me dizendo se você está gostando desses vídeos, do que eu estou fazendo aqui ou não. A sua opinião também é sempre válido a gente se comunicar, tá bom? Então vamos lá. Eu devo ter um nicho? Dever. Você não deve nada para ninguém, certo? Mas é super aconselhável você ter um nicho. Então, para quem não sabe, vamos lá na raiz. Nicho é quando eu escolho um público-alvo. Então, a gente tem uma população, nessa população a gente tem diversos tipos de pessoas. A gente tem o masculino e o feminino. A gente tem no público feminino gestantes, a gente tem as lactantes, a gente tem as mulheres na menopausa, os homens na andropausa, a gente tem as pessoas que querem emagrecer, a gente tem as pessoas que querem hipertrofiar. Então, tudo isso é nicho. É um pedacinho, uma fatia, é um nicho da população, certo? Então, por que é importante e aconselhável que você tenha um? Primeiro, para você poder ficar muito bom em um assunto só. Quando a gente estuda nutrição, a gente estuda 4 anos ali, um pouquinho de cada coisa. Na verdade, a gente tem uma cadeira para cada coisa, uma cadeira, uma matéria para cada um tipo de nicho. A gente vê tudo de forma muito superficial, senão precisaria da gente ficar ali na faculdade por anos e anos a fio. Então, quando a gente forma, a gente sabe um pouquinho de várias coisas. E quando você escolhe um nicho, você vai estudar aquilo, você vai fazer cursos relacionados àquilo, às vezes até cursos complementares para poder ajudar o seu paciente. Eu, por exemplo, fiz psicanálise para poder ajudar os meus pacientes de emagrecimento, porque eu percebi que o comportamento deles diante da comida era algo muito importante a ser tratado. Então, você pode fazer cursos complementares e aí você fica muito bom em um assunto só. Isso te diferencia, te destaca do resto dos profissionais que continuam sabendo um pouquinho de cada coisa. Percebe a diferença? Quando você sabe muito sobre uma coisa, você vira referência nesse lugar. Um outro ponto é que quando a gente fala para todo mundo, a gente acaba não falando para ninguém. Então, se você tem um canal no YouTube, se você tem uma rede social, é claro que você tem, eu sei que você tem, que você é uma nutricionista esperta e criativa, senão você não estava aqui, né? Então, vamos supor que as pessoas que estão ali estão recebendo informações de você diariamente, ou, sei lá, semanalmente, mas elas estão ali recebendo o seu conteúdo, elas estão consumindo o seu conteúdo, certo? Então, vamos supor que eu sou uma possível paciente sua. E aí eu vi um post seu falando sobre pré-menopausa. É o que eu estou vivendo. Então vai me interessar. Eu vou pegar, eu vou ler aquilo ali e eu vou entender melhor sobre aquele. Vou pegar um pouquinho daquele conteúdo e vou falar, cara, bateu aqui, parece que essa pessoa está falando para mim. E aí eu começo a te seguir. Mas aí amanhã você está falando sobre aleitamento materno, sobre amamentação. Falo, cara, tá. Aí depois você está falando sobre andropausa. Depois você está falando sobre hipertrofia. Depois você está falando de emagrecimento. Nisso eu já perdi o meu contato com você, porque esses posts eu não vou ler. Não faz parte da minha vivência. Não é o que eu estou buscando, não é o que eu estou interessada. E a mesma coisa vai acontecer com todas as outras pessoas. Então eu acabo me distanciando de você e aquele relacionamento que iniciou, eu vendo em você uma potencial ajuda para mim, ele acaba sendo esfriado. Porque aí eu falo, ah, não, ela tá falando de outras coisas aqui, então, não. Vou procurar uma pessoa que é especialista nisso, que só fala sobre isso, para poder ter mais segurança nessa pessoa e aí procurar um atendimento. Então,
Para alimentar a sua rede social, para atrair pessoas, você precisa ter um nicho para que você alimente essas pessoas ao ponto dessas pessoas criarem confiança em você e falar: eu quero mais dessa nutricionista, eu quero uma consulta com ela, eu quero um tratamento com ela, eu quero fazer o curso dela aqui, eu quero participar do grupo dela, porque ela é muito boa nisso que ela está falando. Então, quando você pulveriza sua informação, ou seja, você fala para muitas pessoas, ninguém se conecta efetivamente com você. Essa nutricionista é nutricionista de quê? Me conectei no início, mas agora não faz sentido nenhum para mim. Ela não está demonstrando para mim aquele poder todo sobre esse determinado assunto. Ela fala para muitas pessoas, ela não é especialista nisso. Então, a credibilidade cai, diminui, tá bom? E aí, você não precisa acreditar nisso que eu tô falando com você. Você precisa simplesmente fazer um exercício, tá? Faça o seguinte exercício. Olhe os nutricionistas que têm um número grande de seguidores, que tem uma legião ali. Faça uma lista com cinco nutricionistas referentes para você. Que você olha e fala assim, né? Esse cara aqui é grande, essa nutri aqui, nossa, é fodástica nisso. Escolhe 5. E você vai analisar que todos eles têm um nicho. Nenhum deles tem mais de um nicho. Todos estão falando sempre de um mesmo assunto. Ou, se eles estão falando de 2 assuntos, esses assuntos são complementares. Por exemplo, né? Gestante e lactante. E introdução alimentar. São nichos complementares. É a mesma persona, porque a mulher que estava grávida, ela vai dar à luz, ela vai amamentar e depois ela vai ter que introduzir a alimentação. É a mesma pessoa, é a mesma persona. Então, o primeiro exercício é esse: pega os 5 nutricionistas referentes, que são referência para você, e veja isso que eu estou te falando, veja como é verdade. Eles só cresceram desse tanto porque eles escolheram um nicho. Outra coisa, sai fora. A gente não precisa ficar na bolha da nutrição. A gente precisa analisar o mercado todo, tá? Então, depois que você fizer esse exercício, você vai perceber que todos têm um nicho ou nichos complementares. E aí você vai guardar essa informação. E aí você vai de novo fazer uma lista das 5 pessoas que são referências para você de qualquer assunto nas redes sociais. Então, sei lá, marketing digital, pessoa que é especialista em marketing digital. No marketing digital, a gente tem várias coisas. A gente tem a pessoa que faz a copy, que escreve, a gente tem a pessoa que é o design, a gente tem a pessoa que faz página de vendas, a gente tem a pessoa que é o gestor de tráfego. A gente tem um mundo de nichos no marketing digital. Você vai perceber que quando você pegar essas 5 outras pessoas que não estão no nicho, que não são nutricionistas, são outros profissionais, você vai perceber que eles também têm nicho. Você vai pegar um advogado grandão, ele é específico, ou ele é criminal, ou ele é civil, ou ele é da família, ele tem o nicho dele, porque senão ele não era grande quanto ele é. A pessoa do marketing digital, ela está falando de uma coisa só no marketing digital. A pessoa que está falando sobre comunicação positiva e tal, não sei o quê. Seja qual for comunicação, ela está falando de um nicho da comunicação, a pessoa que fala sobre vendas, ou ela está falando de vendas de produto físico, ou ela está falando de vendas de produto online, para quem tem um e-commerce, para quem tem um produto digital, você vai ver que são nichados. Então, você não precisa acreditar no que eu estou falando, observa o mercado. Analisa, observe e tira suas próprias conclusões. Então, era isso que eu queria deixar aqui para vocês. O nicho é muito importante. Você não é obrigado a escolher, mas se você escolher, se você tiver a chance de você virar referência nisso, de você se tornar especialista nisso, é muito maior do que quando você não escolhe o seu nicho. Agora, comenta aqui nos comentários para mim. Você gostaria de ver um vídeo aqui a respeito de como escolher o nicho? Você tem dúvida, não sabe como escolher? Você fala, tá, Mário, eu já entendi que o nicho é importante, mas como é que eu escolho um? Se você quer ver esse vídeo, coloca aqui para mim nos comentários que eu trago para vocês com o maior prazer.
Não esquece de curtir, não esquece de comentar, não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.